Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao Pod Inspira, nosso 7º episódio. E hoje eu estou com o Leandro. Como eu sempre falo, eu conto como a gente se conheceu. Você quer contar? Ou você não lembra? Eu contaria se eu lembrasse. Gente, eu não conheço. Já tem um tempo. Tem um tempo. Então eu vou contar. Eu não conheci ele através da psicologia. Não foi. Foi uma surpresa, inclusive. Exatamente. E eu conheço psicólogos que não é da né? Não é pelo curso ou por alguma coisa. O Leandro, ele tocava numa banda de um amigo meu que eu conheci por uma outra banda. Basicamente eu fui no Ticos, aí eu conheci o pessoal do Red Claus, eu conheci o Fernando, aí o Fernando saiu do Red Claus. A gente devia ter se trombado no Ticos também. Também. E aí o Fernando foi tocar com vocês, isso há muitos anos atrás, e aí eu conheci você. A melhor história que eu tenho com você é o SW. Nossa, verdade. Que o carro enguiçou. O carro enguiçou, foi uma... E o Fernando... E eu fiquei pensando, o Fernando foi dirigir e a gente empurrou. Verdade. Você lembra disso? Lembro. Que foi em Paulínia. Eu saí correndo na frente do carro para ver onde dava para o carro passar, onde o carro não dava. Você lembrou? Agora veio tudo na sua mente. Fiz todo o download aqui. SW foi em 2010. Mas não foi ali que a gente se conheceu. Não, a gente já conhecia. Mas eu queria muito pro SW. E aí eu fiquei procurando. O Fernando falou, vocês ajudar na gasolina, beleza. E aí a gente foi embora. Não tem mais, né? SW. Não tem. Eu acho que daquele jeito, com o repertório de bandas que a gente viu ali, eu nunca mais vi nenhum festival parecido com aquilo. Eu vou pedir só pra você ficar mais... Pode vir mais pertinho? Vamos lá. Vamos, pronto. Mas se você quiser ficar assim, tá tudo bem. Mas só dá um encaixe. Um cara meio jogado assim na cadeira. Tudo bem. Então, a gente não se conheceu por causa de psicologia, foi por causa do rock. Foi. E aí você já estava formado, eu acho. Sim. Quando você trouxe a notícia que você estava fazendo psicologia, e a gente bateu um papo, né? E eu fiquei aquela criança chata. E aí? Perguntando um monte de coisa. E aí? No final você se formou e começou a atuar antes de mim até. Foi? Porque eu fiquei um tempão ainda formado, só que sem atuar. Eu comecei a clinicar efetivamente em 2016. Você já estava atuando, né? Já, eu estava... Eu precisava sair do mundo corporativo, muito. Era uma necessidade enorme, assim. Eu imagino. Então, literalmente, eu peguei o CRP na mãozinha e fui alugar a salinha por hora, porque eu precisava sair. Mas se apresente, seu nome, sua história, tudo bonitinho, que eu interrompi tudo você hoje, né? Desculpa, foi mal. Que isso. Então, pode se apresentar. Bom, então, para aquela câmera... Essa assim, é sua, aquela dos nós dois e essa... Legal. Essa... Bom, eu sou Leandro, sou psicólogo clínico, atuo há 8 anos na área, com formação em clínica racializada e saúde mental da população negra. Atuo com psicanálise, né, como a gente estava falando aqui agora há pouco. Mas qual psicanálise? Psicanálise Freud para Winnicott, né, Ferenczi, uma psicanálise muito tradicional, né? Tá, porque tem outras? Nossa. Nossa, como tem, né? Tá, então tinha Freud, e aí desse Freud foram outras pessoas que seguiram caminhos da psicanálise. Só o Freud já teve ali pelo menos uns 10 discípulos importantes. Tá, sabe o nome deles? O nome de todos? Tem um que acho que você conhece bem, né? Não vamos falar sobre isso. O Winnicott era direto dele? Não, o Winnicott não. O Winnicott é da escola inglesa, né? Ele já aparece mais ali na época de Melanie Klein, né? De Bion. Ah, tá. Entendi. Eu sei alguns nomes, mas eu não vou me arriscar, porque eu não posso. Pode. Lacan? Laplanche é certeza. Não brinco com Lacan. Laplanche é certeza. Laplanche faz uma leitura de Freud ali que esclarece algumas coisas, então... Reich, das couraças. Não, mas eu não brinco com isso também. Também não. Mas é só para as pessoas entenderem. Às vezes tem um precursor de uma abordagem e outras pessoas pegam aquele estudo e desenvolvem uma segmentação dessa abordagem. E aí, às vezes, muda o nome, às vezes não muda o nome. E aí, depende.
Falei errado não, né? Não, é exatamente isso. Acho que às vezes muda o nome, né? Quando sai da psicanálise, né? Acho que a gente pode usar o exemplo do Jung. Ele vai voltar. Gente, ele quer falar desse homem. Eu quero, a gente chega lá. Mas é porque daí acho que dá pra gente entender, né? Que começa de um lugar e às vezes vai para outro lugar, né? Mas a própria psicanálise ela foi sendo desenvolvida, né? Por outros autores, por outros psicanalistas que vão ampliando o campo de entendimento, né? Conceitos que foram, como que a gente pode dizer assim, trabalhados ali de forma embrionária pelo Freud, que outros aprofundaram ou levaram, ou entendimentos aí distintos até, inclusive. E a psicanálise é uma ciência que está em constante movimento, né? Já posso botar você na fogueira? Manda. Psicanálise não é ciência. Eu odeio essas. Não, estou só trazendo aqui. Bom, primeiro que temos que explicar. O que acontece? O Leandro, ele é de Freud e eu sou da analítica, né? E aí existem algumas pessoas que têm uma diferenciação porque o Jung rompeu com Freud em uma época que a gente nem existia e as pessoas levam essa briga como se fossem delas, né? De duas pessoas que nem existem mais. Fica pessoal a coisa, né? O que eu não consigo entender. E eu não sei, assim, né, dessa rixa. Então, teoricamente, não era nem pra gente estar junto, né? Porque, você não pode. A gente deveria se odiar, então, né? Porque sim. Então, só para trazer que existem algumas coisas e tudo mais. O podcast, eu estou tentando fazer isso, né? Trazer outras versões, né? Para tirar um pouco a marca que fica, né? Então, esse discurso da psicanálise não ser ciência, eu estou puxando mesmo, porque teve um livro recente, eu esqueci o nome da autora. Aqueles dois jornalistas, né? Isso, eu esqueci. Acho que é Que Bobagem. É alguma coisa assim. Né? Que bobagem. E aí surgiu a discussão, acho que foi ano passado, ano retrasado. Não. Acho que foi ano passado, pelo que eu acompanhei, né? Que foi um livro que veio com esse intuito de desmistificar o que eles chamam de pseudociências. Isso. Né? E ali, assim, eles colocaram um monte de coisa dentro desse pacote, né? Inclusive a psicanálise, colocaram homeopatia, colocaram, acho que constelação familiar também, né? Que alguma coisa tem mérito, né? Mas é uma ciência que tem uma tradição aí de mais de 100 anos. Acho que são 137. Né? Nossa, como você chegou nisso? Eu sei. Tá contando, né? Tô contando. Que se desenvolveu, né? Em tantos campos, em tantas frentes, e considerando que a gente está se debruçando sobre uma coisa que a gente chama de subjetividade humana, né? Que não adianta a gente colocar determinados critérios de comprovação científica que funcionam dentro do mundo físico, material, para analisar esse outro fenômeno que ele não responde às mesmas regras, né, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala de psicanálise enquanto ciência, a gente está olhando para algo que se debruça sobre isso que a gente está chamando de subjetividade humana, que é uma coisa que está em constante movimento, né? Se eu vou fazer um recorte hoje, uma pesquisa científica, o que quer que seja, que vai olhar para a Bia em si, eu vou chegar em determinados resultados que, se eu olhar para a Bia daqui, não precisa nem ser um ano, 3 meses, eu vou ter outros. Então, só para a gente já começar bem polêmico, você escolheu um tema hoje, que é sobre a saúde mental de pessoas negras. E eu já vou perguntar, pessoas negras, são pessoas pretas? Por que essa discussão é uma forma de falar? Ótimo. É interessante começar por esse assunto, né? Porque muitas vezes o estigma, vamos pensar o estigma da negritude,
Às vezes, num cuidado, assim, muitas pessoas têm medo de falar preto, né? Fala, eu sou preto. Como assim preto? Né? Não pode. Por que não pode? Então, soa como se fosse ofensivo. Mas é ofensivo. E por que deveria soar como ofensivo? Mas é ou não? Não de verdade. Não. Não é igual aquele termo americano, inglês, que tem um termo que é ofensivo em inglês. Sim. Que eu não vou falar, porque senão o vídeo cai. Não vamos falar, mas ali já tem uma conotação ofensiva mesmo. Ele foi produzido para isso, né? Ele foi produzido nesse lugar, né? Então, mas aqui, né, vamos explicar isso conceitualmente, que acho que é para a gente partir de um princípio aqui, depois a gente vai discutindo, né, por que preto soaria negativo, né? Então, quando a gente tem as categorias raciais, que são determinadas pelo IBGE, né, em que dentro do grupo negros, consideramos as pessoas que se autodeclaram como pretas e pardas. Né? Quando a gente fala o preto em si, o preto é aquela pessoa mais marcadamente que apresenta os seus traços físicos com características negroides, né? Então, é a cor da pele escura, lábios, nariz, textura do cabelo, né? Tudo aquilo que você olha, você sabe que aquela pessoa né? Não tem discussão. Então, a pessoa que vive essa experiência de estar no mundo carregando essas características, no mundo racista, como a gente vive, né? Mas o Brasil é racista? Depois a gente volta para essa. Ela vai viver essa experiência do que é ser uma pessoa preta nesse país, né? Quando a gente olha para o parda, e isso é uma outra discussão também, o termo parda é um termo que eu não concordo, mas concordo. Né? Por quê? Eu vou te explicar. Na verdade, o pardo, ele vem como uma forma também de você poder mensurar, porque para que existe isso, na verdade? Por que a gente precisa se... Não é todo mundo humano, né? Não é todo mundo. Não é todo mundo humano? Por Somos que todos a gente iguais. precisa fazer isso, né? A gente precisa construir políticas públicas de reparação. Então, a gente precisa... Reparação? Do quê? Eu falei que eu ia pegar pesado. Vamos puxando. Mas reparação do quê, Leandro? Quando a gente fala de racismo, a gente não está falando de uma coisa contextual, no sentido assim, um recorte. Né? Tem sempre um link histórico. Não tem como a gente falar de racismo sem fazer uma contextualização histórica. Né? Racismo não apareceu do nada. Foi uma coisa espontânea. Não é uma coisa da internet. Não surgiu com a internet, né? Exatamente. Porque às vezes algumas pessoas têm a sensação de que algumas discussões elas surgiram por causa da internet. E não é bem assim. As discussões, normalmente, elas têm voz na internet, mas elas acontecem há muitos anos. Essa discussão começa especificamente com o período colonial. Né? Então, o conceito de raça, antes dessa era renascentista, né? No período das grandes navegações, em que os europeus começam a explorar as colônias, né? Atrás de extrair riquezas, produzir riquezas, e a ferramenta utilizada para isso foi o trabalho escravizado. Então, você começa a montar uma forma, uma estrutura sobre a qual essa sociedade se organiza. Né? Então, qual que é o modo de trabalho? É o trabalho escravo. Né? Como que você vai obter isso? Você vai sequestrar pessoas de um determinado continente ou utilizar as próprias pessoas que você encontra naquele continente que você está explorando, e você vai escravizar essas pessoas para produzir e extrair riquezas para você. Né? Isso vai modelando formas também, né? Além desse processo material de produção de riquezas, isso vai montando a forma como as relações sociais vão se estabelecendo, a partir dessa forma de se organizar.
né? Aqui no Brasil, né, acho que esse dado é um dado muito importante. Durante todo o período do comércio transatlântico de escravos, pessoas escravizadas, nós tivemos aí em torno de 12 a 13 milhões de pessoas tiradas do continente africano para trabalhar nas colônias, Isso as na que Europa. chegaram. As que chegaram. Porque não dá para contabilizar as que ficaram no meio do caminho. Tem um estudo hoje que ele ainda traz ele traz a diferença. Esse é um gráfico muito doloroso até de ver, porque ele mostra a diferença do que saiu, né, do que foi desembarcado, né, na África e o que chegou. E tem uma diferença ali. Aqui no Brasil, no período mais... que foi ali entre 1800, 1850, ali, que esse gráfico, de fato, tem um boom enorme, né? Chegando, assim, em questão de um ano, coisa de 120 mil pessoas, né, embarcadas, dos quais, desses 120 mil, em média, né? Isso é uma coisa que tá um número por aí, né? Não é exato. Exato. Mas em torno de 12 mil pessoas não desembarcaram. Aliás, não chegaram. Não chegaram aqui. Assim, a gente está falando de coisa de 10%. Né? Quando a gente está falando de um número de pessoas que chega nessa cifra de 120 mil... Não são números. Ele está falando de gente. O número é só para dar uma dimensão de... porque pode ter alguém ainda que fale, mas é só 10%. Exatamente. É que eu sempre vou... Sabe, uma ideia assim... É um número para ter uma dimensão. Eu não sei se você conhece, mas eu já vou deixar para as pessoas que estão nos ouvindo. Existe um podcast que se chama Projeto Quirino. E esse podcast... Você já ouviu? É maravilhoso, né? Tudo é maravilhoso. A edição... E o Projeto Quirino, ele conta a parte da colonização do Brasil, muito focado na questão... é que ele não fala só da escravidão, né? Ele traz outros aspectos. E aí ele traz muito bem estruturado. Então, se as pessoas têm dúvidas, se elas querem saber de dados, eu recomendo. São 8 episódios. E esses episódios realmente fazem você repensar a história do Brasil lá. Não é do começo do Brasil, porque a gente tem os povos originários, mas do que se entende como começo, né? Do que a gente acaba aprendendo na escola. Exatamente. E tem muita coisa importante no decorrer desse processo que a gente deveria, de fato, aprender na escola e não aprende. Né? Então, tem um processo aí de escravização que durou pelo menos ali de 1550, né, que foi quando começaram a chegar, de fato, as grandes embarcações aqui no Brasil, até, né, aqui nas minhas costas, né? A gente tem a Lei Áurea, né, que historicamente a gente aprende a olhar como um traçado, assim, né? Daqui para frente, tudo bem. Vos libertarei e sereis livres. Vocês estão libertos, estão prontos para competir pau a pau, por assim dizer, com as pessoas brancas que estão aqui. Né? Então, nesse período, muita gente sequer ouviu falar nesse processo, mas foi uma política pública do país, que foi o processo, né, a tese do branqueamento da população. Né? Então, ao mesmo tempo que você tinha um processo que visava o abolicionismo, né? Em paralelo, você tinha ali critérios científicos, né? Aquilo que era entendido como a ciência de primeira categoria da época. Né? Dentre os quais aí a gente tem grandes expoentes, como Nina Rodrigues, na Bahia, né? João Batista de Lacerda, que inclusive esteve
no Congresso Universal das Raças, em Londres, em 1911, com um projeto de branqueamento total da população num período de 100 anos. Tá? Ou seja, isso era um projeto de nação. Né? Essas pessoas elas estão sendo libertas num país, num contexto que tinha esse projeto de nação. Né? Então, isso é associado com uma série de ações. Né? Você tem todo aquele processo de facilitação mesmo da imigração europeia. Exatamente. Né? Porque o entendimento é que o país não tinha como... Né, o que os grandes cientistas da época entendiam era que o país não tinha como progredir, né, como crescer, como ser uma nação, de fato, próspera, com essa realidade demográfica, com um número tão expressivo de pessoas negras, de pessoas indígenas, também porque de pessoas não eles acreditavam que havia limitações. O entendimento, à época, né, grandes cientistas, inclusive com toda naquela esteira o racismo científico mesmo, é o que a gente chama de racismo científico, o darwinismo social, né, que não tem nada a ver com o Darwin, tá? O Darwin nunca falou isso, gente. Darwin nunca falou nada disso, mas alguns expoentes ali europeus que traziam um pouco essa noção com bases muito fundamentadas em princípios eugênicos, né, de eugenia mesmo, tentando justificar aí uma diferenciação racial que colocava, claro, o sujeito branco como aquilo de mais... superior. Evoluído, né, que a humanidade já teve. Né? Então, o topo da escala evolutiva é quem? Aí tem toda essa parte que eu acho que as pessoas ficam um pouco confusas. Quando a Princesa Isabel assinou, primeiro que os motivos dos quais ela foi assinar não são assim tão puritanos e tão, né? Mas senão a gente vai ficar muito na história do Brasil. Quando ela assinou, ela simplesmente tirou pessoas que nasceram dentro de cativeiro, viveram aquele cativeiro, e do dia para a noite aquelas pessoas não tinham para onde ir, e aquelas pessoas, por diversas leis, não podiam estudar. Tinha uma lei que crianças pretas não podiam estudar, não podiam receber atendimento, ou, assim, o meu entendimento é de que foram largadas para morrer. Sim. Para apagar. Como o Foucault fala, né? Ele faz aquela inversão, né, uma fala famosa de um militar alemão que diz que o que o poder faz? O poder ele é um processo que deixa viver, né, e faz morrer. Né? Foucault faz uma inversão em que ele coloca isso no sentido de faz viver e deixa morrer. É basicamente isso, né? Não é uma morte efetivamente colocada a cabo, né? Mas é um deixar morrer pela precariedade mesmo. Né? Então, as pessoas, elas saíram dos lugares onde elas estavam, e aí elas simplesmente, ninguém queria empregar, né? Porque os europeus que vieram para cá tinham incentivo do governo, né? Então, toma aqui terra, toma aqui para você ir. Então, elas não tinham como trabalhar, elas não tinham como estudar, elas não tinham onde ficar. E tudo que foi da cultura dos negros começou a ser crime. Lei da vadiagem. Tudo, absolutamente tudo. Né? Você existir é um crime. E aí a tentativa realmente de uma exterminação em silêncio. Silenciosa. E é isso que dá o tom de como o racismo funciona aqui no Brasil. É nessa sutileza. Né? Claro, eu também não estou falando que não tem racismo escandaloso, que tem também. Tem. Mas não é o que prevalece, não é o que está
é o cotidiano, Uhum. né? Então, essa sutileza de como o racismo se manifesta é o que torna ele mais difícil de ser combatido também aqui, né? No Brasil, que também é o país do mito da democracia racial, né? Então, você vê como esses elementos vão se combinando, né? Você tem um projeto de nação que visava o branqueamento da população, né? Segundo esse projeto, em 2011, a gente teria que ter uma população totalmente branca, né? Inclusive tem um quadro, uma ilustração de um italiano, Cesare Lombroso, você já viu? Que é a rendição de Kant. Que a mãe tá super feliz porque o filho já é mais branco, Filho, né? A avó, na verdade. Você tem uma avó com os braços erguidos para cima, uma avó preta de pele retinta, uma mulher mais jovem, né, com uma negra de tom de pele mais claro, né, ao lado de um homem branco, que naquela época certamente representava um imigrante europeu, né, sentado ao lado dela e ela com um bebê branco. Então, e a avó nessa posição de agradecendo a Deus. Vou colocar essa imagem em algum lugar. Então, essa imagem ela tem um paradigma fundamental para o que era esse projeto de nação, né? Então, você tem isso, né? Então, acho que assim, vamos fazer esse exercício de pensar os impactos, não só sociais, mas subjetivos, que um país que tem um projeto de nação assim pode desenvolver sobre essas pessoas que crescem com essa condição, né? Que nascem, se desenvolvem, se reconhecendo enquanto pessoas negras nesse país. Então, quando você fala que a gente partiu disso, você estava explicando sobre o IBGE, a classificação do IBGE, para poder fazer a reparação, e foi aí que eu falei, o que é reparação? Então, estamos chegando lá. E aí tem um outro elemento, né, que veja como é sutil e perverso também, porque aí, alguns anos depois, ali, para década de 40, 50, começa a se difundir muito, mais amplamente, isso que hoje é o que a gente denomina como mito da democracia racial, né? Sobretudo a partir ali do trabalho do Gilberto Freire, né? Que é a ideia de que o Brasil, por conta da sua miscigenação, seria um país democrático, igualitário, sem nenhum tipo de discriminação ou distinção que dissesse respeito à raça, né? Em termos jurídicos, em termos sociais, culturais, políticos, ideológicos, estéticos e assim por diante. Por determinação de raça, né? E que os únicos tipos de discriminação que aqui haviam seriam de classe. Né? Mas todos somos iguais. Todos somos iguais, todos somos humanos. Né? Então, veja, né? Você tem esse trauma, que é esse trauma que acontece no decorrer de todo esse processo histórico, um processo violentíssimo, né? Você tem as pessoas negras sendo libertas, né, dentro desse contexto que a gente está discutindo aqui de um projeto de branqueamento da nação. Você sabe que eu não... E depois você tem uma ideologia que nega a existência desse fator traumático que a gente está discutindo aqui. Você sabe que eu não falo libertas, né? Como você fala? Como é que eu falo? Como é que eu explico pro meu filho? Eu falo que elas foram abandonadas para morrer. Horrível, né? Eu sei, mas eu preciso explicar. Não, mas tem que ser. Acho que a gente já está saturado de termos... Eu não sei se eu tô certa. Não, não sei, sabe? A gente não pode mais suavizar. Eu falo que foram abandonados. Eles foram abandonados porque aí estava tendo uma pressão muito grande da Europa, né? O Brasil foi... Não é mesmo? Um dos últimos... O último. Das Américas, O último das Américas. E aí estava muita pressão. E aí vamos abandonar essas pessoas à própria sorte, que não era muita sorte. Então, eu falo que eles foram abandonados para morrer.
Pelo menos É isso. a ideia que eu tenho é essa. É isso, na prática é isso. Sobreviver, né? Viver, existir, né? É ato de resistência em si, né? Uhum. Existir, eu tá aqui, hoje, um homem preto, numa nação que visava branquear totalmente a população até 2011, é um ato de resistência, né? E aí essa reparação que a gente fala é uma tentativa de corrigir, não sei nem a palavra. Acho que reparar é a palavra. Reparar. O que aconteceu, o que passou, não tem como corrigir, né? Não tem como ser corrigido. Acho que o melhor termo é reparar, justamente, porque a gente sofre, a gente está aqui sofrendo os impactos disso, né? Uhum. Então, essas coisas estão interligadas, né? E quando a gente fala de saúde mental da população negra, né, é sobre isso que a gente está falando, é sobre os impactos subjetivos, né, que a existência do racismo, né, esse racismo que hoje a gente consegue nomear melhor, Uhum. a gente consegue segmentar, a gente consegue encontrar as linhas de atuação, que é muito complexo, né? Não é? Então, antes a discussão ela ficava muito limitada, aquele negócio, é discriminação racial, né? Racismo só acontece quando a pessoa vai lá e de forma manifesta fala, você é preto, você é negro, o não escandaloso, quero você né? aqui. E na medida em que a gente começa a perceber a sutileza com que... veja, sutileza não é delicadeza, tá? Não, é o velado, o não falado. Porque assim, quando a gente estava conversando lá fora, eu trouxe para você que pode surgir algumas coisas do porquê saúde mental para pessoas negras. Uhum. Todas as pessoas não têm problema de saúde mental? Sim. E eu falei que eu ia fazer essa pergunta, né? E aí eu compreendo que é difícil de entendimento para os outros que não têm uma vivência do racismo desde que nasceu, não entender que isso vai afetar a pessoa. Então, como é que você pode trazer para a gente o entendimento de que, assim, em alguns aspectos, né, algumas pessoas têm um tipo de adoecimento mental diferenciado. Então, eu vou colocar, por exemplo, pessoas que têm uma deficiência física. E eu não vou ter, provavelmente, o adoecimento ou uma dificuldade, um adoecimento psíquico com essa pessoa, e eu também não vou conseguir mensurar isso. Entende? Ótimo. Então, essa pessoa, por exemplo, que tem alguma dificuldade em andar, que está numa cadeira de roda, ela vai ter uma questão psicológica diferente. O que as pessoas não conseguem entender é que pessoas negras também enfrentam uma coisa diferente todos os dias. Na forma de estressores cotidianos. Né? E é interessante isso, porque esse é um termo que ainda causa muita confusão, né? Quando a gente fala de clínica racializada. Isso. Que a gente está falando. Né? É psicologia para preto? Não é. A clínica racializada ela é um olhar que entende a pertença racial como um fator estruturante da subjetividade humana. Isso não acontece só com a pessoa negra. Né? A pessoa branca também tem a sua pertença racial e por mais que ela não precise passar pela experiência de se olhar no espelho e perguntar, eu sou branco? O que é isso? E o que significa? Por que estão me chamando de branco? Por que estão falando que o meu cabelo é liso? Embora ela não tenha que passar por essa experiência, ela estrutura a sua subjetividade a partir também dessa construção hegemônica social que coloca hierarquicamente o que é o sujeito hegemônica? branco.
é aquilo que converte para si o local de organização das coisas. É o jeito que eu me vejo? Me reconheço? Vamos pensar assim, exemplificando. A gente vive dentro de uma sociedade, né, que se segmenta racialmente, né, que a gente chama tais características físicas fazem de você uma pessoa branca, tais características físicas fazem de mim uma pessoa negra, tais características físicas fazem de fulano uma pessoa, né, amarela, né, segundo aí a própria definição do IBGE. E essa sociedade ela se organiza de tal forma que, numericamente, né, são as pessoas brancas que estão ocupando os lugares de poder. Uhum. Né? Esteticamente, percebe tudo que é branco como melhor, como mais belo, mais bonito, mais valioso, né? Então, assim, tudo se converte, né, em termos de valores para essa existência que se afirma branca, né? Tanto que quando a gente fala dentro desse processo de transição, desse modo de trabalho, né, que era anteriormente escravizado e que depois passa a ser nomeado como liberto, trabalho livre, o que começa a acontecer ali é um projeto de ascensão social para o negro, ou uma possibilidade de. Né? Isso tem implicações psíquicas. Né? Tem um trabalho de uma psicanalista da década de 80, chamada Neuza Santos Souza, que é um trabalho já bem difundido, bem conhecido, né? Não só por quem é da área, mas, né, pela população geral, que é o tornar-se negro, né? Em que ela explica um pouco como isso acontece. Né? Em algumas passagens ela diz que o tornar-se gente para o negro que sai dessa condição, nesse processo de ascensão social, significava tornar-se branco, embranquecer-se. Né? Então é essa hegemonia, isso que a gente chama de hegemonia. Né? Você sabe que quando você fala uma coisa dificinha, eu vou te puxar, né? Vamos lá. Porque, apesar de ser uma linguagem que a gente tem acesso, às vezes o grande público não vai ter o entendimento. Porque são palavras difíceis, né? O hegemônico é aquilo que universaliza, né? Se coloca como um padrão de referência. Pronto. Né? Em termos mais básicos. Ficou ótimo agora. Então, para eu atender numa psicologia racializada, eu tenho que ser uma pessoa negra? Eu tenho que ser preta? Não. E o que é um lugar de fala? Eu ainda vou pegar sua camiseta, calma. Eu tô que tô, não tô? E o que é um lugar de fala? Por que eu estou falando sobre negro se eu sou branca? Não é meu lugar de fala. Lugar de fala é diferente, né? Quando a gente fala, a gente não pode confundir lugar de fala com neutralidade, né? Então, usar essa desculpa do lugar de fala para não se manifestar, para não se posicionar, para não combater não só o racismo, como qualquer outro tipo de opressão social, se omitir, na verdade. Né? Então, lugar de fala é respeitar, né? É ouvir, dar voz, que é o que você está fazendo aqui, né? Também, quando você traz uma pessoa negra para falar sobre essa temática, né? Tirar o lugar de fala pegar, não, peraí, o que você está falando aqui, né? Não, isso daí, né? É tirar a voz. Eu uso um exemplo, pelo menos na clínica, sobre o lugar de fala, porque eu já ouvi isso assim, em relação a ser mulher, né? Mulher. Então, tô aqui. E aí eu sempre explico, eu falo assim, esse negócio de lugar de fala é quando você tenta falar o que o outro sente, mas você não é. Ótimo. Então, você nunca vai saber o que é ser uma mulher
de noite andando na rua sozinha. Você nunca vai ter esse sentimento de terror e medo. Então, assim, isso você não consegue dizer como é. Mas você pode dizer que não é certo uma mulher ter medo de andar, né? Então, eu sempre explico isso. Você pode falar que não é certo diversas coisas, mas sentir como eu sinto, por exemplo, quando, sei lá, um prestador de serviço entra na minha casa e eu estou sozinha, você não vai saber o que é. Ou dizer como você deveria se sentir. Exatamente. Então, por exemplo, eu não vou sentir como uma pessoa negra sente quando ela entra numa loja de segurança e vai atrás. Eu não posso falar o que ela sente. Exatamente. Isso, inclusive, dentro da experiência clínica, eu já consigo... Quer dizer, a gente vai entendendo, né? Dentro da própria experiência clínica. Então, isso eu estou falando de pessoas negras que eu atendo, né? Um caso especificamente, né? Que não é uma pessoa negra com uma condição social ruim, é uma pessoa que tem uma condição social elevada, né? Pegando aqui um outro ponto de comparação, uma outra pessoa branca com uma condição social também elevada. A polícia representa duas coisas completamente diferentes para essas duas pessoas. Sim. Na minha clínica, eu tenho pessoas negras, né? E eu atendo num bairro nobre de São Paulo. Eu acho que é nobre, tá? Falam que eu só estou repetindo. E o que acontece? Em algumas vezes, nas primeiras vezes que os pacientes chegaram, eles notaram que, por exemplo, o manobrista não foi pegar o carro dele, que todo mundo da recepção foi, né, foi atendido primeiro, e ele não foi. Né? E atualmente eu tenho um paciente negro maravilhoso. E ele me trouxe assim, a questão de... Bia, você não vai saber o que aconteceu. Eu estava vindo para cá e ele é de tarde, né? Bem tarde da noite, ele vai presencial. Estava vindo para cá e a moça mudou de calçada. Aí ele estava falando, é isso. Aí eu falei para ele, concordo, tudo bem. Mas, aí eu falei pra ele, aí tem dois fatores, né, amor? Ela também é mulher. Aí ele ficou olhando assim, eu falei, concordo super com você. Mas trago outra coisa para você pensar também. Foi uma moça que mudou, entendeu? Então, eu falei, pode ser os dois, mas concordo super com você. E aí que eu trouxe a experiência, foi daí que eu tirei a coisa de você nunca vai saber o que é uma mulher andando. E qualquer coisa que se move na rua, a gente vai... E é interessante isso, porque na medida que a gente olha para a necessidade essa de uma sutileza clínica, que você falou? É isso. Mas veja, na medida que a gente olha para uma clínica racializada que entende esse marcador social como algo que estrutura a subjetividade humana, a gente também está necessariamente olhando para uma perspectiva de interseccionalidade. O que é isso? Eu sabia que você ia perguntar. Você está com as palavras difíceis, moço? Quando a gente está falando de interseccionalidade, a gente vai entender que esses atravessamentos, né, que você está falando aqui. Então, a gente está falando de raça, a gente está falando de gênero, né? A gente vai falar de sexualidade, também. Orientação sexual, né? A gente vai falar de classe também. Também. Né? A gente vai falar também da pessoa branca de periferia que... claro que ela vai ter uma passabilidade. Você vai perguntar o que é passabilidade também. Eu não quero mais falar nesse podcast, ela é chata. Mas você tem que pensar que existem pessoas que não têm acesso a esse conteúdo. Exato. E é por isso que é tão importante esse podcast aqui, né? A gente democratizar esse conhecimento é necessário, na verdade. Eu sei que eu sou chata de falar... Não é, eu acho ótimo. E também não estou duvidando da capacidade cognitiva das outras pessoas, mas eu sei que o acesso à informação não é para todo mundo. Não é uma questão de inteligência, é uma questão de acesso. E nem todo mundo tem. E a gente está... né,
São temáticas que são repletas de conceitos, né? A gente vai estar o tempo todo apresentando conceitos novos aqui. Então, é importante a gente poder fazer esse papel também de ir elucidando, né? Trazendo mais evidência para esses conceitos e deixar isso mais claro para as pessoas, né? Para dar acesso a quem não tem acesso. Exato. Uma pessoa branca... Eu quero que você continue com a pessoa branca de periferia, que eu tô aqui. Fala, o que tem? A pessoa branca de periferia, ela vai sofrer as suas opressões por ser de periferia, por ser de uma classe social inferior, né? Mas ela vai entrar, né? Vamos pensar assim, usei o termo passabilidade, é aquilo que passa, né? Ela vai ter um passaporte? Ela tem um passaporte, né, em determinados ambientes que, de repente, se ela chegar bem arrumadinha, tão bem arrumadinha como esse homem negro que tem uma classe social superior, no mesmo lugar, ela vai passar como se ela fosse a pessoa de classe social superior e não o homem preto que, de fato, tem uma classe social mais elevada. Você pode me trazer as dores da população negra em tópicos? Nossa, Bia. Vambora! Ai, caramba, aí fica difícil, né? Porque elas começam... Não, eu só quero lembrar que, assim, quando a gente vai pensar em questão de... eu não gosto da palavra opressão, porque começaram a usar muito... Todas as palavras que o pessoal começa a usar muito, eu descarto, né? A gente tem que lembrar que tem o homem negro, mas a mulher negra, meu anjo. Concorda? A interseccionalidade, né? A gente está fazendo raça e gênero consolidado no mesmo indivíduo, né? Então, esses marcadores sociais, eles se somam, né? É que eu fico pensando, e se for uma mulher negra trans? Vai só somando. Só vai... Da periferia, da favela. É isso, assim. Você consegue trazer um pouco das queixas ou das dores das pessoas negras para que isso tenha uma voz? Claro. Ambiente corporativo. Ambiente corporativo é um ambiente extremamente hostil para pessoas negras. E veja que paradoxo, né? Que é justamente o instrumento que essas pessoas têm para poder ascender socialmente, para poder conseguir uma condição de vida mais digna, né? Então, é um ambiente que, primeiro, né? E isso também pega, quando a gente está falando de raça também, mas veja, interseccionalidade, a gente está falando de classe também, né? Quando você é de periferia, você tem uma formação cultural que não é aquela cultura de escritório, sabe? Você não vê, você não cresce com o seu pai falando no celular ali, né? Que conversando, pai, Leandro! Que pai, né? O que é isso mesmo? Que pai! Mas que é coisa! Isso mesmo? Falando, né? Tendo essa experiência de se comunicar. Chegando com uma maletinha. A maletinha, se comunicar numa linguagem de uma reunião de negócios, por exemplo, né? Tem uma linguagem de business, né? Tem uma linguagem muito específica isso. Não, né? Eu sou o filho da lavadeira, eu sou o filho da diarista, eu sou filho do porteiro, da costureira, né? Então, essa linguagem não é acessível para mim. Eu conheço uma outra linguagem, né? Que não é uma linguagem inferior, é uma outra linguagem. É uma outra forma de se comunicar, de se expressar, de perceber o mundo que é rechaçado nesses ambientes, né? Então, essa pessoa que se manifesta, que se expressa dessa forma, ela precisa aprender uma outra linguagem quando ela entra no ambiente corporativo. Principalmente se ela for de outro estado. Principalmente se esse estado for para o norte. Nordeste, né? Aí piorou ainda. Então, se você chega no mundo corporativo com algumas coisas que só o nordestino sabe, você vai ter que reaprender a tirar isso. Esconder o sotaque. Exatamente. Né?
São experiências, assim, mais uma vez, aquela sutileza que a gente estava falando, assim, né? Não é uma coisa que ninguém vai falar para você, ó, não se porte dessa forma aqui. Não se comunique, não use esse tipo de gíria, não use esse... Dificilmente isso vai acontecer. Mas a inadequação fica explícita. A pessoa, ela entende aquilo. Mas não fica... você sabe que antes de eu fazer a psico, eu trabalhava em RH, né? Eu não durava muito nos empregos. Eu vou te explicar. Agora eu explico por que eu não duro. Eu fazia um processo de recrutamento e seleção, tá? Estou contratando pessoas. Eu olho o currículo da pessoa, vejo se tem o que precisa para a vaga, certo? Certo. O que acontecia com as vagas de recepção? O que você acha que acontecia? Tinha que ser mulher. 2, cabelo. Você acha? Que tipo de cabelo? Afro. Põe um cabelo afro ali para ver. Não, tinha que ser um cabelo liso ou amarrado. Peso. Que tipo de peso você acha que tinha que ter? Então, por diversas vezes eu tive candidatas negras, mas por causa do black não podia, por causa da trança não podia. Ela está acima... e era explícito para mim. E qual que era o meu papel? Falar para essa candidata que ela não estava dentro do... Não se adequa ao perfil. Ao perfil, sendo que ela sabia que ela estava no perfil. E eu também sabia que ela estava no perfil. E isso acontece, tá? Acontece muito. Pode ser que hoje em dia eles não estão falando para a menininha do RH. Que a menininha do RH depois conta em podcast. Mas isso acontece. Então, as pessoas são desclassificadas porque elas não querem que a primeira pessoa que alguém veja na empresa delas seja uma mulher com black power. E é isso. E acabou. Esse processo específico foi contratada uma menina que tinha luzes no cabelo, né? Mais clara do que eu, e foi contratada essa pessoa. Foi selecionada para isso. O que isso quer dizer? Isso... Quando a gente está falando ainda dessa tentativa, né? Dessa luta por conseguir ingressar no ambiente, né? A gente não começou nem a falar como é depois que a pessoa entra. É que aí tem a coisa, por que precisa de cotas? Nós somos todos iguais, temos a mesma capacidade. Eu vou responder rápido o negócio de cota. Vamos. É o seguinte, durante anos os negros não podiam estudar porque era uma lei. Sabe o que é lei? Lei. Né? E o que fez com que as pessoas negras não tivessem oportunidade de trabalhar, porque se você não estuda, né, você não consegue um bom trabalho. O que fez que elas tivessem trabalhos que pagavam menos, que continuavam gerando a pobreza, especificamente das pessoas negras. E aí, depois, as pessoas negras não conseguiam ingressar na escola, não é mesmo? Porque elas tinham que trabalhar para poder se sustentar. O das cotas hoje é só porque no passado, galera, foi proibido delas estudarem só porque elas eram negras. Obrigada. Achei que foi ótimo. Sucinta, direta. Um pouco raivosa, né? Raivosa. E talvez esse seja um dos fatores, né? Tem muito mais coisas. Que esse fica mais assim... Esse é mais tá gritante. Aqui a lei, tá? Proibiram eles de ir e aí fez um atraso gigantesco no desenvolvimento social e econômico deles e eles têm o direito agora de ter o espaço deles que foi tirado lá do passado, tá bom? Obrigada. Não precisa de mais nada, né? Acho que esse é o mais rápido, não é? Não? Eu acho ótimo. Acho que dá pra gente seguir adiante. É porque eu acho que é errado. Vai achar? Inclusive, você sabe que quando começou, de fato, a ser colocado em prática ali naquelas primeiras universidades, acho que foi ainda primeiro na UERJ, depois na UNB, né, ali por 2002, entre 2002 e 2010, 2012, que a coisa se institucionalizou mesmo, né? Mas até ali ia pingando em uma universidade, outra, né? E a gente teve um reacionarismo muito grande nesse período, né? Não sei se você lembra. Inclusive, acho que lá em 2006, que
tivemos ali aquela manifestação, uma carta de figuras proeminentes, assim, intelectuais, artistas, acadêmicos, né, que se posicionavam contra as políticas de cotas ali, dentre elas, enfim, Caetano Veloso, né? Acho que a gente tem que Pode trazer. nomear aqui. Eu não vou, eu vou tomar cuidado aqui também, porque é uma lista enorme, assim. Eu vou achar, eu vou dividir a tela e botar. Inclusive, Lilia Schwartz, né? E é claro, assim, eu acho que é importante, né? Eu estou mencionando nomes aqui, mas a própria Lilia Schwartz é uma pessoa que atualmente está fazendo um trabalho muito importante em termos aí de desenvolver mesmo conhecimento sobre as relações raciais, assim, um trabalho que eu respeito, né? Muito embora lá atrás ela tenha... Mas que tem isso também. Qual que é a diferença de uma pessoa que pode cometer um erro considerado racista e uma pessoa que não sabe que está cometendo racismo? Entendeu? Uhum. Então, é aquilo, né? A gente não pode dizer também que, tudo bem, tadinho, eu não sabia, né? A gente precisa de responsabilização, né? Todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui de conscientizar, de obter mais conhecimento sobre o assunto, né? De ativamente buscar esse conhecimento, porque na medida em que a gente entende que o racismo é estrutural, vamos pensar assim, é uma maré, né? Uma maré que vai sempre puxar para esse lado, né? Se você não bater os braços, se você não nadar, se você não fizer nada, essa maré vai seguir te levando para essa direção, que é a direção do racismo. Né? Então, isso implica se informar, sim, né? Olhar, tomar consciência, olhar para suas ações, entender o seu lugar nisso, né? Seja você uma pessoa preta, uma pessoa branca, uma pessoa amarela, indígena. Estudar. Depende da história, calma, fiquei nervosa agora. Estudar um pouco também, ou não? Sim. Quando a gente pensa que as coisas funcionam nesse padrão de sutileza que a gente está falando aqui, essas coisas passam muito fácil, né? Então, aquela reunião de negócios ali, né? Como a gente estava falando aqui do mundo corporativo, em que você está se expressando, você tenta levantar um ponto ali, alguma coisa, sendo uma pessoa negra, e as pessoas, né? Alguém ali, um chefe, uma pessoa não dá atenção para o que você está falando, né? Ou não olha para você. Isso acontece muito, isso acontece demais, né? Mas ou pega o que você está falando e se direciona para outra pessoa branca. Mas aí isso não é um mimimi? Deve ser, né? Tô só trazendo. Você entende, né? Então, porque é tão sutil que parece mas que é aí, isso. tudo agora é racismo, vocês são tudo vítima. O sol nasce para todos. Um relato recente de um paciente também que trouxe uma situação em que ele está... A menina do RH também chegou para conversar alguma coisa lá sobre a atribuição de atividade dele, na qual ele entendia mais do assunto, né? Ele estava conversando em conjunto com outro colega de trabalho, né? Que era, vamos dizer, o Júnior ali, e estava com ele, só que esse colega de trabalho era uma pessoa branca, né? Ela coletava as informações e olhava, se dirigia para o colega branco o tempo todo aqui. O colega branco falava o que ele podia, e na hora que ele tomava a voz, né, que ele explicava mesmo como que era a coisa, ela, tá, ok, e voltava para o colega branco. E aí, como é que é? Aquilo gerou um estresse tão grande nele. Quais são os sentimentos? Rejeição? Vem rejeição, vem raiva, vem desesperança, injustiça, vem uma miscelânea. Algum volta para si mesmo ou não? Muito. Porque isso não se expressa. Ter raiva de si mesmo? Sim. Aí o que acontece, né?
os estressores cotidianos que a gente estava falando, sabe? Essas microagressões. Né? Aham. Daí, quando a gente fala em microagressões, não é porque é pequenininho, não é uma agressãozinha. Não, são microdoses diárias de agressão que vão marcando, vai marcando o corpo, vai marcando a mente, né? As emoções, vai marcando. E essa raiva, esse sentimento que não se expressa, porque ele não encontra força, né? Cara, imagina, você dentro de um ambiente corporativo, você vai expressar uma raiva como essa, É que você tem, tá eu acho que perdido. tem uma invalidação da dor das pessoas negras com esse argumento que eu fiz agora. Exatamente. As pessoas invalidam. Que na verdade, o que a gente está falando aqui são processos traumáticos. Aham. É isso que é importante todo mundo entender. O que está sendo chamado de mimimi são processos traumáticos. Né? Quando eu falo que marca, né? Quando eu falo que fica marca subjetiva, que fica marcas mesmo que a pessoa carrega ao longo da vida, eu estou falando de processos traumáticos. Né? E quando você fala isso é mimimi, não, acho que é coisa da sua cabeça. Não. Esse é o segundo tempo do trauma. Né? É o segundo tempo do trauma que o Ferenczi se chama de desmentido. Né? É o desmentido. Você não encontra apoio, suporte. Né? Então, o trauma psíquico, se a gente puder fazer um paralelo aqui também, vamos pensar a concepção de trauma mesmo, trauma físico. Né? O trauma é aquilo que, sei lá, você tem um membro e você toma um golpe, né? Uma batida, um impacto que tem uma força superior a que o seu membro é capaz de suportar. Né? Então ele rompe, então ele parte, né? Ele é um traumatismo, traumatiza, né? Aqui a gente está falando analogamente, um processo parecido, só que ao invés de um membro, a gente está falando do nosso aparelho psíquico. Né? E isso vai ter impacto sobre a nossa forma de sentir, sobre a nossa forma de entender o mundo que a gente está inserido, sobre as nossas crenças, sobre os nossos valores, comportamentos, de uma forma mais ampla. Né? Porque a gente estava falando de que a gente aprende a se portar diante... Lembra que a gente estava falando que você aprende... pessoas que vieram da periferia aprende a se portar porque ela sofre apontamentos, né? E aí isso vai moldando a pessoa a se encaixar dentro daquilo porque ela precisa pertencer, principalmente no mundo corporativo. E quando você percebe que você precisa fazer um esforço para pertencer a um mundo que frequentemente dá mostras para você de que você não pertence, na verdade é uma experiência muito dolorosa isso, né? Uma experiência muito dolorosa. Então, quando a gente começa a analisar com mais calma, coloca uma lupa nessas microviolências, elas realmente ficam enormes, ficam terríveis. E aí, mais uma vez, como que a gente vai dizer, né, que está no mesmo pé de competição, né? Porque o ambiente corporativo é um ambiente pautado por uma ideia de competitividade. Né? Se eu acho que deveria ser assim ou não, não importa. Né? É como é. E como que a gente pode considerar que duas pessoas, né? Aquela pessoa que cresceu com o pai falando de reunião corporativa, de negócio em casa, né? Que tem aquela linguagem da Faria Lima, né? Que se comunica, se porta desse jeito, né? E você tem aquele modelo de referenciação, e aí você vai entrar no mundo corporativo e você vai colocar aquela mesma outra pessoa que cresceu, que é filho do porteiro, diarista, né? Que teve padrões de referenciação muito diferentes, né? E aí você vai dizer que dentro do ambiente corporativo essas duas pessoas estão em pé de igualdade, num lugar de competitividade, né?
como que é sentar numa mesa de reunião, como que você se sente sendo a única pessoa negra nessa mesa? Né? Você sabe que eu já ouvi? Bia, eu fui num restaurante muito chique pela empresa, só tinha eu de preto e os garçons. Eu fiquei olhando assim, falei, daqui a pouco alguém vai me pedir alguma coisa. Falou em tom de brincadeira, mas o que você entende dessa frase? Ela vem com muita dor, na verdade. É um xiste, né? Uma brincadeira para elaborar algo de traumático que realmente existe ali. E de fato, realmente devia ter ele, que estava numa coisa da empresa, e qual a outra pessoa semelhante a ele? As que estavam servindo. Uhum. Exatamente. Explica um pouquinho o que seria esse racismo estrutural. O racismo estrutural, vamos pensar assim, para a gente diferenciar esse racismo que a gente já está mais habituado a entender, que é você é preto, fora daqui, né? Ou o policial dando uma chave de pescoço, né? Matando alguém na guia da calçada, né? Com um estrangulamento, né? O racismo estrutural, ele está aí também, né? Uhum. Mas ele não é isso, né? Ele está para além disso. O racismo estrutural, ele é a forma como as próprias relações sociais se dão, né? Então, ele está na normalidade das relações sociais. Ele não está nisso que a gente vê como algo que deve ser condenado, né? O racismo estrutural ele está nessa reunião de negócios em que a minha fala não é validada, né? Que eu falo uma coisa, né? E a pessoa fala, isso daí também acho que para agora não dá, né? E uma outra pessoa branca em outro momento fala essa mesma coisa, eu falo, boa ideia, caramba, vamos adotar. É nisso das pessoas terem a sensação de que pessoas pretas estão sempre para servir? Como o exemplo do garçom, entendeu? Uma fala muito corriqueira também, que pessoas negras ouvem, né, e que despertam esse sentimento, se põe no seu lugar. Que lugar é esse? Né? Se põe no seu lugar. Então, o racismo estrutural é também uma forma de fazer com que essas pessoas fiquem no seu lugar mesmo. Uhum. Né? Então, agora também toda essa polêmica que acontece, né? Enfim, as novelas da Globo, né? Que hoje se reinventaram nesse sentido, todo aquele protagonismo negro, né? E as pessoas começarem a se incomodar com isso no sentido de falar, nossa, agora só tem gente negra no mundo, né? Então, não, estão exagerando, né? Não precisa disso. Como é que é esse identitarismo, né? Então, assim, quando a gente cansa de estar só naqueles lugares, né? De estar sempre nessa posição subalterna, e aí entra a importância das políticas de cota, Uhum. né? A gente começa a pisar na universidade, né? A gente começa a ocupar outros lugares dentro de uma organização social, né? Lugares de mais relevância, de mais visibilidade, de mais poder, né? E isso incomoda, porque a gente está saindo do nosso lugar, daquilo que foi projetado para ser o nosso lugar. Uma vez eu ouvi assim de uma pessoa que falou, Bia, como é que você quer que molde a estrutura do racismo se a gente aprende desde criança, a gente, no caso, pessoas brancas, desde criança que quem é o negro? A tia da cantina, a tia que limpa, o porteiro, que são todas profissões que as pessoas falam pra gente que são ruins, que são profissões de quem não quis nada na vida, de quem não estudou, de quem não se esforçou. Então, você já vai condicionando, já vai ensinando as pessoas
de que o lugar de pessoas pretas são esses lugares que não são bons. E o que você associa? Se a pessoa está num lugar que não é bom, então ela não é boa. Não foi mérito. Não tem mérito para estar num lugar Ela melhor. não se esforçou. Ela não tentou. Então, quando você vai percebendo os lugares, e eu percebi isso de verdade, eu começo a me preocupar, por exemplo, com os meus filhos. Entende? Qual vai ser a ideia deles sobre isso? Então, por exemplo, se meu filho vai para a escola, quem são as pessoas negras na escola? É a tia da cantina? É a pessoa que limpa? Ou é a pessoa que está do lado dele? Porque ele está se formando. E aonde que estão as pessoas? Faz sentido ou eu estou viajando na maionese? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Ele está aprendendo a perceber o mundo, né? É claro, ele vai ver isso. Isso é importante, porque a gente está vendo a subjetividade dele se estruturando também. É disso que eu estou falando quando eu falei ali no início sobre pertença racial. Né? A gente pode não falar sobre isso, passar uma vida inteira sem falar sobre isso, mas a nossa subjetividade foi estruturada dessa forma. Então, o que ele está vendo? Né? Mas você não vai conseguir coibir que ele veja isso, porque tem que ver mesmo. Só se for o Jimmy Bolha. Você lembra do filme do Jimmy Bolha? Que era um menino que ficava dentro. Só se eu criar o Jimmy Bolha, mas também não vai dar certo. Mas é uma coisa que eu me preocupo muito, porque eu penso assim, aonde os meus filhos estão vendo as pessoas negras? Em todos os lugares que eu vou. Não. E aí eu faço um trabalho de voltar lá de onde eu morava e falar, essa é amiga da mamãe, essa é amiga da mamãe, para trazer isso. Mas fora dali do que eu tento fazer, é muito cruel o mundo. Ele está se socializando nesse mundo, né? Mas dentro do processo de formação dele, ele também está encontrando ali com uma figura que está mostrando isso que você está fazendo com ele, né? O que quando a gente fala de atuação antirracista, é isso, né? Você está pegando no bracinho dele, está ensinando ele a nadar contra a maré do racismo estrutural. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas elas têm dúvida de como fazer, entendeu? As bonecas da Lorena, eu achei um vídeo de uma pessoa falando que era importante ter bonecas negras para as crianças aprenderem a amar corpos negros, que os corpos negros são amáveis, né? E a Lorena, aí eu descobri, né? A maioria das bonecas da Lorena são negras. E aí aconteceu uma coisa, olha como são. A palavra cantada, tudo bem se não souber o que é. Palavra cantada são duas pessoas que cantam musiquinhas de criança. Ele tem um clipe que é só de desenhinhos de pessoas negras. E ela nunca tinha visto esse clipe de pessoinhas negras. Então, ela estava comendo e aí começou a tocar a música. E na hora que ela olhou, a reação dela foi a neném da Lolô. Para ela entendeu uma pessoa negra é a neném dela. Porque ela não tinha visto ainda um desenho, porque ela ainda está no negócio do Pocoyo, Peppa, que Peppa é bicho, né? Ela não tinha visto um desenho de uma pessoa negra, e a primeira vez que ela viu a neném da Lolô. Então, pelo menos a associação da minha filha está de que pessoas negras são os nenéns dela. Mas isso foi uma construção que eu fui atrás, eu estudei, eu entendi, entendeu? E dá para fazer, cara. Dá para você fazer. Para você transformar essa estrutura racial desde o começo. Dá para você fazer. Ou não dá, é muito impossível? Eu acho que o que a gente pode é fazer. Eu não tenho como ser otimista ao ponto de dizer assim, a gente está resolvendo o problema do racismo. Não, a gente está atuando sobre esse problema. É o que a gente pode fazer, né?
Porque isso tem uma construção secular por trás disso, né? A gente também não precisa entrar nessa onipotência, né? Esse Vamos sentimento mudar o mundo. Mas, assim, as pessoas mas que têm cada interesse... ação, eu acho que cada ação é fundamental, né? Porque é isso, né? Quando a gente está falando de relações sociais, isso se ramifica. Então, esse impacto que você está trazendo para os seus filhos, ele vai se ramificar, ele vai gerar outros impactos, né? Nas relações que os seus filhos vão estabelecer com outras pessoas, né? Quando ele estranhar, quando ele não achar ok, natural ao experienciar uma situação de racismo, né? Quando ele eventualmente se posicionar e vai gerando impactos, né? Vai conversar com outra pessoa, vai estabelecer outros tipos de vínculos com pessoas negras, né? Isso vai criando impactos, né? Isso vai se ramificando, vai gerando cadeia de acontecimentos que... Que é o que você falou, não é porque a pessoa é branca que ela não vai falar do racismo. Que as pessoas acham que elas pensam, então o que eu posso fazer? Bom, comece então com as suas crianças fazendo uma educação diferente. 2, vai estudar, entenda o que aconteceu e fale que o racismo é errado, gente. Né? É o mínimo. Começa, né? E trabalhe o seu próprio racismo. Porque as pessoas gostam muito de falar que elas não têm preconceito com nada, né? Você já ouviu isso? Eu tenho até pessoas trabalhando para mim que são negras. Então, as pessoas gostam muito de dizer que elas não têm preconceito, que elas não têm racismo. Mas não tem como, porque... Gente, as pessoas foram educadas, elas foram ensinadas por diversos lugares. Por filme, por novela, por vivência. Que pessoas negras, elas são inferiores, elas têm uns trabalhos que são de servidão total, submissão, e que elas têm que ser tratadas mal. Então, você falar que você não tem zero disso, foi criado onde? Então, eu acho que é um trabalho constante das pessoas também em questão ao racismo, entendeu? É um trabalho constante. É um trabalho constante. Atuar sobre o racismo vai sempre passar por um lugar de entender o lugar que a gente ocupa também dentro dessa organização, né? Então, as pessoas brancas têm que falar sobre o racismo. Elas têm que reconhecer o lugar que elas ocupam. Elas têm que reconhecer privilégios, né? E abrir mão deles, né? Porque essa é a construção, né? Quando a gente tem determinados privilégios, a gente... e veja, a gente está falando aqui de privilégio, não é que muita gente acaba até se ofendendo quando a gente fala disso. Eu não tenho culpa. Não tenho culpa, eu sou de periferia, não sei o quê. E o privilégio, ele é justamente o tipo de experiência que você não precisou passar. É aquilo que você estava falando quando você exemplificou o lugar de fala, né? Então, se você não precisa ficar em pânico quando você vê uma viatura policial passando na rua, isso é um privilégio. Eu fico eu fico de verdade. Não precisa ser uma coisa absurda, não. assim. Agora a gente pensa em privilégio e pensar em que o bilionário... Você não sai de uma loja e tem que abrir a bolsa. Passar na Zara e... Sumiu alguma coisa, perseguido. As pessoas não vão em cima de você. Entendeu? Você tá parado no lugar e fala, moça, você pode me atender? É isso. Você tem... Vou fazer uma pergunta idiota, tá? Você já passou por racismo na sua vida? Eu vou responder, né? Tem que responder. Vou responder. A vida inteira.
Quando é que você percebeu que era racismo? Boa pergunta essa. Essa pergunta foi ótima, porque eu me deparo com ela constantemente, assim, frequentemente, me deparando com isso. Quando que eu consegui nomear o racismo, É. né? Mesmo ouvindo falar ali, sobre racismo, sempre foi muito difícil nomear. Até porque eu cresci nos anos 90 também, né? Os anos 90 é Um um negócio lugar, estranho. um momento aí do espaço-tempo meio difícil de explicar, né? Mas eu tive experiências que eu não conseguia nomear, mas que hoje, depois de algum tempo de análise, eu percebo o quanto que elas mexeram comigo, né? Eu não conseguia entender que o fato de eu ter vergonha do meu cabelo tinha a ver com racismo, Hum. né? Fazendo um recorte de você, você estava também dentro de uma coisa muito branca, né? Que era, ao meu ver, era o rock. Muito branco, Muito muito branco. branco. E pensando antes até disso, porque aí ali naquele momento eu já tinha alguma consciência racial um Já pouco estava. mais estabelecida ali. Juventude, adolescência, mas ainda muito embrionário. Uhum. Ainda muito embrionário. E eu acabei sendo socializado, embora eu cresci em periferia, em lugares bastante brancos, né? Estudei em colégio particular aí, né, por conta de uma correria que minha mãe fez, aí conversou com fulano, ciclano, conseguiu bolsa para mim, eu consegui estudar num colégio particular, em que as únicas pessoas negras da minha sala, acho que eram eu e uns alunos que também estavam ali, que eram de um orfanato próximo do colégio, que também tinham ali uma condição para estarem ali, né? E não, assim, isso não se, essa noção, esse entendimento, ele não se revelava com essas palavras que a gente está trazendo aqui, Uhum. de tipo, meu, só tem a gente de preto aqui, sabe? Embora isso estivesse o tempo todo evidente, né, pra gente. E então essa experiência silenciosa do racismo, né? Essa experiência que coloca um sentido de inadequação, né, da sua experiência, da sua existência, que pega para todos os campos, assim, né? Aquela experiência de se olhar no espelho e ficar perguntando o que é isso, né? Ou por que estão me chamando de cabelo duro? Por que estão me chamando de macaco? Né? Por que que... primeiro, né? Não sei por que isso deveria ser ruim, né? Negão. Legal. Mas a gente sabe que é uma tonalidade pejorativa que vem. Não na palavra em si, mas A forma que a fala. forma como ela é dirigida, né? Então, a gente... E é por isso que é traumático, né? Lembra falando do trauma aqui? Aham. É aquilo que o seu membro não tem força suficiente para suportar E ainda esse fica. golpe. E fica batendo. Fica Fica cutucando. batendo, Você acabou de batendo em fazer cima. tatuagem, o povo bota a mão. É, é tipo É isso, né? né? É tipo isso. Então, o nosso aparelho psíquico, ele não consegue assimilar essa experiência. Assim, entender o que está acontecendo, nomear desse jeito que a gente está fazendo aqui, né? Naquele momento, a coisa não estava, né? Passava batido, né? E essas microdoses de violências raciais, elas vão acontecendo cotidianamente e vão transformando a minha forma de lidar com o mundo. Quais foram as Né? últimas que você passou? Que são todos os dias, né, São gente? Tem que todos, entender isso, né? É todo dia. Então tem um da semana passada, tem o de hoje. Olha, eu tive uma última, foi muito expressiva, na verdade. Inclusive foi um workshop que eu estava fazendo numa empresa, né, uma reunião, em que eu estava falando de uma temática, de um assunto que tinha a ver com racismo,
né? Dentro das empresas, de uma forma geral, como que as coisas funcionam. E em algum momento eu fui interrompido por um homem branco de um cargo elevado dentro da empresa. E assim, ele começou a me fazer umas perguntas muito, sabe, naquele nível das perguntinhas que você estava fazendo aqui. É só explicando, a gente combinou isso, gente. Essas perguntas que eu fiz, eu combinei com ele. Tá combinado, vamos deixar aqui, né, bem... Porque às vezes as pessoas vão ver corte, aí acha que eu tô falando sério. Mas ele tava falando sério. Ele tava falando sério. Qual pergunta do tipo... Então, até para não entrar numa questão não aleatória aqui, mas assim, eu não acho que exista racismo no processo de desligamento que acaba indo mais gente negra do que gente branca. O meu critério é puramente performance, resultados, né? Então, só que, assim, estava pronto para dialogar com aquilo, né? Mas a palavra foi tirada de mim e foi levada para a pessoa branca que estava ali. É uma experiência de silenciamento. É parecido com o negócio de fala que eu falei ou não? Porque ele quis dizer uma coisa sobre o seu sentir, entendeu? Não? Sim. Também. Isso também, né? Porque enfim, quem tinha o lugar ali, né? Quando você é a pessoa que está ministrando ali uma palestra, um workshop, é o lugar de quem você foi trazido para aquele ambiente para trazer algum conhecimento, né? Um entendimento. E isso é tirado de você e jogado para uma pessoa branca da qual... sei lá, de alguma forma parece que a premissa do conhecimento e do entendimento e da razão está nessa pessoa branca. O que você fez? Esperou ele terminar de falar? Eu dei uma e me segurei depois. Não falei mais nada porque eu vi que dali não ia ficar legal. Então, eu me contive ali. Depois a coisa se desenrolou de outro jeito, mas foi a última, assim, mais expressiva, que foi recente, é um caso recente. Quando você decidiu vir aqui, o que você queria trazer para as pessoas no geral, lembrando que nós estamos crescendo e vamos crescer mais. Ótimo. Então, eu espero que a sua mensagem chegue em muitas pessoas. O que você tinha assim de vontade de trazer para muita gente te ouvir? Muita gente vai te ouvir, tenho certeza. Que legal. Eu acho que é importante, muito do que eu queria mesmo dizer aqui, acho que foi se desenrolando muito naturalmente na nossa conversa, isso é ótimo. Mas a gente entender a importância de considerar esse reconhecimento racial, de identidade, como algo importante, como algo que de fato estrutura a nossa subjetividade, é uma coisa fundamental para a gente combater o racismo, né? Para que a gente não caia ou recaia nesses equívocos de retraumatizar, como a gente estava dizendo aqui, né? De tirar a fala, de invalidar, né? Porque isso vai gerando, né? Uma coisa de muito trauma em cima de trauma, e isso não se aplica só à questão racial, né? Então, vamos pensar aqui, quando a gente está falando de trauma, isso vai englobar todas essas interseccionalidades que a gente estava falando aqui. Então, tem raça, tem gênero, tem sexualidade, isso não é mimimi, né? Isso é sério. As pessoas sofrem com isso. As pessoas sofrem muito, não é à toa, né, que a gente pega uma pesquisa recente
2016, se eu não me engano, foi o próprio Ministério da Saúde que conduziu, em que se chega no resultado de que as pessoas negras jovens, ali entre 11 e 29 anos, têm uma probabilidade 45% maior de suicídio em relação aos jovens brancos da mesma faixa etária. Então, esses dados não são brincadeira, né? Não tem mimimi nisso. A gente precisa se reconhecer, né? Isso não é uma pauta das pessoas negras. Né? Eu acho que as pessoas brancas precisam pegar para si essa pauta urgentemente. Porque elas estão ocupando esse lugar, né? Pode ser um lugar concreto, mas pode ser um lugar meramente simbólico de poder dentro das relações sociais, da forma como elas se estabelecem. E dar essa passagem para a gente é fundamental para a gente combater o racismo, né? Então, não é só esperar que a gente vai lá e né, fique se degladiando para conseguir ocupar, para conseguir fazer validar a nossa voz, para conseguir estar ali nos lugares que a gente não costumava ser visto antes. A gente podia receber um pouquinho essa passagem também, né? Acho que isso seria importante. E como que a gente faz isso? É entender a sua condição, né? Perceber como você pode lutar, como você pode contribuir para a pauta, como você pode reivindicar. Na escolinha do seu filho que não tem as suas professoras brancas, por exemplo, né? Cadê as pessoas negras aqui, né? Participar de tem muita coisa acontecendo, né? Sei lá, olha uma agenda do Sesc e vai ver uma peça, alguma coisa, alguma intervenção artística, literatura, que são movimentos que trazem muita sensibilidade a respeito dessas vivências. Então, não tenho como esperar que a pessoa branca, como você mesma disse, saiba o que é passar por isso, por alguma dessas experiências que a gente discutiu aqui. Porque isso não tem eco, né? Você não consegue, se você não vivencia essa experiência, o máximo que você consegue fazer é se sensibilizar, né? E eu acho que essas intervenções artísticas, a literatura, o tipo de cultura que é produzido nesse sentido, ele facilita muito essa sensibilização, né? Então é isso, leiam autores negros, ouçam música negra, procurem esse tipo de manifestação artística, se envolvam com essa pauta, se envolvam com essa discussão. O que a gente pode fazer aí de alguma forma para ir promovendo esses movimentos de mudança que não são rápidos, né? Você ficou meio desanimada agora no final. Que não são rápidos, mas tudo bem, eu entendo. Eu vou só fazer um comentário bem babaca, tá bom? Tá bom. Eu vi a sua camiseta e você sabe o que falam, não é? Zumbi dos Palmares tinha escravo. Quer fazer um comentário educacional? Educacional. É de verdade. Eu pego esses temas para educar mesmo, assim. Mas Zumbi dos Palmares era muito ruim. Era muito ruim. Ele tinha escravos. É interessante como essas formas, mais uma forma de invalidar uma experiência fundamental, né, para esse tipo de momento histórico que estava acontecendo. Né? A gente fala não só dos Palmares, assim, mas todo o processo de aquilombamentos que foram acontecendo num período como aquele, é a resistência que a gente está vivendo até hoje. Né? Zumbi foi escravizado. Zumbi, e outras lideranças quilombolas resistiram a esse processo violento.
Não tem simetria entre essas duas coisas, né? A gente não pode fazer ilações. Esse de zumbi tinha escravos, zumbi fazia isso, zumbi fazia aquilo, era tirano, não sei o quê, porque a gente está invalidando uma experiência histórica fundamental para a forma como a luta antirracista se desenrola até hoje, né? E hoje, se a gente teve aquilombamento naquele momento, a gente tem uma referência de luta e de existência e resistência que ajudou a gente a passar por todo esse processo de política de branqueamento que a gente discutiu aqui e a gente existia até hoje. Muito bom. Você quer deixar uma mensagem? Menina, você sabe que passou o horário mesmo? Passou? Falta 10 minutinhos. Você quer deixar uma mensagem? E aí eu vou fazer o corte bonitinho, assim. Você, né? Lá pra cá. E como que é essa mensagem do corte? Como que funciona? Uma coisa que venha do seu coração. Olha que bonitinho, né? Não, alguma coisa que você queira ou resumir nosso papo, ou deixar. E que eu falo que é o corte, porque realmente eu faço esse corte e entrego de presente para vocês. Que legal, bacana. Então, o que você quiser falar, olhando para a câmera bonitinho, fica à vontade, tá bom? Legal. Eu não pensei em nada para isso, não. Tem alguma pergunta daquelas que você... Do que? Não, brincadeira. Bom... Vamos lá. Por que existe uma especialização em clínica... é boa! Não, essa é ótima. Ficou bom? Perfeito. Quando a gente fala aqui em clínica racializada, por que existe uma especialização em clínica racializada? É porque é bem básico, porque existe o racismo. A gente não precisaria disso se esse não fosse um fato concreto, né? Então, quando a gente olha para a clínica racializada, como eu te falei, é esse olhar, é um compromisso ético, político, em entender que essa questão da pertença racial estrutura as nossas subjetividades. Estrutura a subjetividade da pessoa branca, estrutura a subjetividade da pessoa negra, é o lugar em que você se reconhece dentro de uma sociedade que se organiza de forma racista, né? De uma forma em que a pessoa branca é colocada hierarquicamente no topo, pessoas não brancas, né? E aí a gente vai tendo graduações aí, né? Vão ocupando lugares inferiores. Então, essa experiência gera sofrimento. Essa experiência tem impactos na nossa forma de ver, de perceber, de sentir o mundo, nos valores que a gente tem, nas nossas crenças, nas nossas cognições, né? Nesses gatilhos que a gente tem quando a gente vê essa mesma figura, né? Como eu coloquei aqui, uma pessoa negra de alta classe, uma pessoa branca de alta classe, uma viatura policial, significa coisas completamente diferentes para essas duas pessoas que estão ocupando o mesmo lugar em termos de classe social, né? Então, tudo isso dá algumas notícias aí de como a nossa subjetividade é afetada por essa experiência racial, né? Então, a clínica racializada é esse olhar, essa sensibilidade, né? Esse não reafirmar dentro da clínica especificamente a violência, né? que essas pessoas sofrem nessas vivências cotidianas, né? Não só não reafirmar, como amparar essa experiência, amparar essa dor, amparar esse sofrimento. O que muitas vezes não acontece, né? Então, a própria psicologia, como outras ciências, tem uma dívida também, uma dívida histórica muito grande com as questões raciais em si, né?
Me veio uma palavra aqui que eu sei que você vai perguntar, eu não vou nem usar. Eu vou usar conduta iatrogênica. Melhor não, né? Mas Que é um tipo de conduta que se põe num lugar de atuação clínica, seria um lugar de cuidado, e ela reforça o que está te causando sofrimento. mas você acha que ele te seguiu mesmo? Não é coisa da sua cabeça? Você está meio paranoico. Ah, é. A Isildinha Batista, conhece? Sim. Então, a psicanalista incrível, que ela traz uma experiência dela também, quando ela era mais jovem, em que ela demitiu o analista, né? Porque ele entrou, né, um pouco nessa de dizer que ela estava meio paranoica. Estava meio passando, né, esse negócio assim, de ser perseguido nos lugares, né, e ver que segurança está olhando torto para você, né, ou achar que você é a pessoa que está servindo ali num lugar que você está como convidada, né? Fala, não, mas isso daí é coisa da sua cabeça, você não acha que você está exagerando? Acho que você está muito paranoica. E aí ela falou, não, eu não estou muito paranoica, eu estou muito preta numa sociedade racista. Bom, eu vou deixar. Ficou tão bonito, eu não queria estragar. Mas tudo bem. Eu te encontro no Instagram. Leandro Correia Psicólogo. Pode mandar por e-mail também, leandrocorreiapsicólogo@gmail.com. Lá no Instagram tem todas as formas de me contatar. Presencial, online, como é que são os seus atendimentos? Atualmente eu não vou nem divulgar o presencial, porque não tem espaço, mas o online, minha agenda está bem apertadinha, felizmente, mas ainda tem alguma coisa no online. Tá. Então, se alguém quiser conversar com você, esclarecer, tirar dúvidas, perguntar sobre a especialização, você está aberto para isso? Estou abertíssimo, pode chamar, a gente conversa. E sobre outros assuntos também, acho que tem uma abertura aí para conversarmos. Vamos falar sobre Jung e Freud, estou zoando. Eu queria muito te agradecer, por você lembrar de mim. Para com isso, Bia. 2, pelo SWU, que é a melhor história que eu tenho para contar. Gente, é muito boa essa história. Foi incrível. A gente tem que fazer um podcast só para falar desse rolê. Fate No More chovendo horrores. Nossa, eu nem vi chover. Muito a gente conseguiu ver Stone Temple Pilots, né? Foi, filho. Foi. É que eu lembro muito do Fate No More, que eles estavam todos de branco, e aí tava chovendo muito, eu falava, é a luz! Nossa, foi maravilhoso. Muito obrigada por participar da SWU, da experiência. Valeu. Muito obrigado. boa. Eu que agradeço aí. Muito obrigada por ter vindo, por ter trazido seu conhecimento, por ter falado. Eu estou muito feliz por ter topado no projeto de verdade. Fiquei feliz demais com o convite, Bia. Valeu mesmo. E obrigado por confiar em mim, porque assim, né? É a sua imagem, sua profissão. Vai falar, gente, aquela mulher é louca. E vice-versa, né? Então, eu queria muito te agradecer, falar que você se tornou um profissional incrível, de verdade. E que eu tenho muito orgulho mesmo por você ter começado a atuar e ter ido por esse caminho, de verdade, assim, de coração. Você é muito capaz, tipo, você é mega inteligente, sabe? Mega bom para as coisas. Seria um desperdício ter você no mundo corporativo. Pensou? É que eu só tô pensando, eu vou ser xingada, né? Eu também, eu penso nisso. E eu também fiquei igualmente feliz, né? Inclusive, depois, quando você se formou também, a gente acabou, acho que se encontrando ali, batendo uma ideia, e você já estava entrando já, meio que começando ali. E eu falei, cara, também tô precisando entrar. Então, a gente vai se incentivando e consegue, né, sair. Não desperdiça seu talento no corporativo. É que você pode ajudar muita gente, entendeu? E o trabalho da clínica, eu sou suspeita, é muito gostoso. É muita troca, sou uma pessoa muito melhor depois do trabalho na clínica. Eu posso dizer isso também. Tem um Leandro antes e um depois, não tem? Tem. Muda muito. A gente tem esse trabalho da clínica, né? Esse potencial de transformação de vidas, né? Que
É um trabalho muito bonito, na verdade. É claro que não vamos só romantizar aqui. Sim. Tem tudo aí. Mas é porque a gente gosta. E aí a gente fica só com a parte boa. Exato. Mas eu odeio fazer a parte administrativa. Nossa, verdade. Eu sou bem perdido, às vezes, com essa parte administrativa. Enfim, nossa, mas aí tudo bem, eu me viro com... Eu dou meu jeito. Eu me viro com os problemas que eu mesmo crio, muitas vezes. Obrigado, foi excelente. E, bom, se o pessoal quiser, eu vou deixar na descrição do vídeo, certo? Ótimo, perfeito. Obrigado, pessoal. Esse foi o Pod Inspira com o Leandro Correia, que está disponível para dúvidas ou qualquer coisa. Obrigado, gente. Tchau, tchau. A gente se vê por aí.